Olá, bom dia. Estou aqui de novo para lançar outro desafio para vocês. Então, como eu prometi, toda semana, pelo menos umas 2 vezes por semana, eu vou estar lançando um desafio nessa quarentena, né, ciência e educação no cinema. Então, hoje o nosso desafio, terceiro, é uma sugestão da minha amiga Mônica, lá do Rio de Janeiro. Eu lembro que a gente assistiu esse filme, nossa, eu era garotinha, né? Na graduação, lá pelo início da década de 90, a gente teve a oportunidade de assistir esse filme em primeira mão e eu fiquei encantada. Como bióloga em formação, naquela época eu não sabia ainda que rumos tomar, se é bacharelado, a licenciatura. Aí eu estava me formando encantada com a biologia, né? E aí a gente teve a oportunidade de assistir esse filme. O filme se chama O Vento Será a Tua Herança. Esse filme, ele tem uma história muito interessante, vai estar narrando um pouco essas grandes disputas narrativas, discursivas entre ciência e religião, enfim. Ele narra um pouco duas questões que têm se tornado muito presentes, inclusive, novamente, né, sendo retomadas, a presença dessa discussão ciências versus religião, né, nesse nosso tempo atual. E aí, para embasar um pouquinho essa leitura fílmica, de novo eu estou recorrendo ao livro História da Ciência no Cinema. Também tem um capítulo aqui, escrito por Regina Horta Duarte, que conta um pouquinho sobre esse filme. O capítulo se chama O Vento Será a Tua Herança, Ciência, Evolucionismo e Sociedade. Então, ela traz um pouquinho algumas questões importantes para a gente pensar o filme e refletir sobre essas disputas, né, narrativas, essas disputas discursivas. Então, ela diz aqui um trecho do texto o seguinte: o filme em questão, O Vento Será a Tua Herança, baseia-se em um fato real ocorrido em Dayton, Tennessee, em 1925. A sociedade americana vivia um período de aumento da religiosidade e do fundamentalismo, com forte rejeição das teorias darwinistas. Vários estados do Sul proibiram terminantemente seu ensino, como Oklahoma, Flórida, Mississippi, Tennessee, apesar de inúmeros protestos quanto à inconstitucionalidade dessa decisão. Então, o filme vai narrar um julgamento de um professor de ciências que, de certa forma, desafiou essa lei e levou as teorias evolucionistas, principalmente darwinista, para a escola. E ele foi julgado, né, por ter desafiado essa lei. Tá? Nos anos 50, o filme narra um pouco essa história real, né, que aconteceu lá em Dayton. Nos anos 50, durante o auge, né, do anticomunismo norte-americano, Jerome Lawrence e Robert Lee escreveram uma peça teatral, Inherit the Wind, né, O Vento Será a Tua Herança, no nosso português, que estreou com grande sucesso na Broadway em 1955. A peça constituiu-se como um libelo em favor da tolerância e da liberdade de pensamento, ao mesmo tempo em que reforçava uma imagem de um sul ignorante e estagnado. O sucesso da peça levou Hollywood a apostar na produção do filme, que estreou em 1960 com um grande elenco, incluindo aí o saudoso Gene Kelly. Para quem não ouviu falar em Gene Kelly, já ouviu falar no filme Dançando na Chuva. Eu não vou cantar aqui porque é vexame, enfim, mas todo mundo conhece a musiquinha Singing in the Rain, I'm singing in the rain. Então aquele é o Gene Kelly cantando na chuva, né? Desculpa aí, viu? Ai. E esse filme, ele fez muito sucesso, né? E ele narra essa oposição, né? A oposição entre o evolucionismo e o criacionismo desnuda
ao longo da trama do filme, uma série de questões políticas, sociais, filosóficas, em torno das quais as personagens se debatem. Num plano mais imediato, revela-se a oposição entre o norte e o sul americanos. Mas à medida que a história se desenvolve, emergem outras questões, né, como as bases éticas do conhecimento, a tensão entre o progresso e o apego ao passado, o autoritarismo e a intolerância intelectual, os riscos das opiniões majoritárias e das certezas absolutas, o conflito entre a busca da felicidade individual e a luta por ideais. Então, o filme tem uma bela narrativa, ele tem uma construção discursiva muito interessante, é um filme a gente se prende muito nos diálogos, né? Vale a pena assistir e, enfim, para a gente até compreender, né, algumas questões que estão postas para além dessa discussão criacionismo, evolucionismo. Então, existem também posições políticas importantes, né, que de algum modo fazem entrar em disputas questões entre progresso, né, passado, progresso, tradição, enfim, são questões que volta e meia vêm à tona e tem muito a ver, dizem muito respeito e ainda, né, eu acho muito atual nesse nosso contexto. Infelizmente, eu busquei no YouTube o original, mas, né, em vários outros canais eu busquei o filme original com Gene Kelly, ele em preto e branco, lindo, né? Mas eu não consegui, mas descobri que tem um remake, né, de 1990, da década de 90, tem um remake, e aí eu vou estar passando para vocês, espero que vocês gostem. O remake não deixa nada a desejar, são figurinhas e atores conhecidos nossos, né? Tem alguns que a gente já se deparou em outros filmes, eu acho que vale a pena, mesmo não sendo o nosso Gene Kelly, existe, né, acho que eles foram bem felizes. Esse remake foi uma produção muito boa também e traz bem essa questão. Espero que vocês gostem. Danço o desafio, se vocês toparem, continuo aberta para, né, qualquer outra, né, sugestão de filme, enfim, vocês podem se colocarem a respeito do que estão achando desses filmes, né, dessa proposta, podem avaliar, a gente vê, enfim, a ideia é a gente estar se mantendo com a nossa mente ocupada, estudando questões relevantes na ciência, né, e que a gente possa, de algum modo, aproveitar esse momento produzindo, né, refletindo sobre questões importantes. Para vocês, um abraço. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.